Começando mais um podcast aqui da Casa do Empresário, mais especificamente do Núcleo dos Jovens Empresários. E na tarde de hoje aqui a gente vai conversar com o Thiago, proprietário, aí, CEO e dono e mais outros adjetivos da Terna Filmes, né? Aí que trabalha. Thiago, antes de contar um pouquinho quem é você, né? Conta um pouquinho para nós como a gente deve se referir aí à empresa. É uma agência de marketing, é uma agência de produção audiovisual? Perfeito. Como que o pessoal se desenvolve? E já começa aí contando também quem é o Thiago, da onde ele veio, Perfeito. do que ele se alimenta, do que ele Porque sobrevive. se alimenta, tem bastante coisa para falar aí. Bom, prazer, eu sou o Thiago Rial e a Terna Filmes ela é uma produtora audiovisual. Produtora. Ou seja, nós produzimos o vídeo, desde do planejamento, roteiro, script, captação, pós-produção, para poder entregar para quem está nos contratando. Sim. A gente trabalha hoje focado mais em empresas, então você vai me contratar, quero fazer um aniversário, um casamento, não é a nossa praia. Hoje aqui eu tenho boas indicações para fazer, mas a gente trabalha mais com empresas. Só que a diferença, você falou de questão de agente de marketing, nós não somos uma agência de marketing. Porém, ao invés de eu pegar e fazer um vídeo e simplesmente, fiz um vídeo aqui para entregar para você, se vira, a gente tem todo um suporte de consultoria pós ou pré também para poder entender. A gente basicamente trabalha junto com o marketing, não entrega só um vídeo para você postar na mídia social e pronto. Procura entender o que você quer passar de comunicação com aquele material. Mais personalizado possível. Exatamente. Porque senão fica muito aquela questão de, fiz um vídeo, te entreguei, o que você vai fazer com ele? Às vezes você não sabe, nem toda empresa tem uma agência de marketing por trás. Sim, então a gente procura dar essa consultoria e estar junto para poder entender, para funcionar. Porque se o vídeo não funciona, não tem resultado para o cliente, não vai querer contratar a gente de novo depois. Exatamente. O interessante é que traga o resultado e a gente continue a parceria, né, Thiago? Mas falando agora um pouquinho sobre o Thiago e depois nós vamos querer saber aqui também como fazer dinheiro, né? Com essa parte de produção de vídeos, que é o importante ali, né? Também. Não só produzir os vídeos, mas todas as etapas. O mercado atual, né? Edições de vídeos. Queremos essa dica aí de como ser milionário, né? Milionário em 7 dias. Estamos procurando no caminho também. Mas antes disso, conta um pouquinho sobre o Thiago. Quem ele é, da onde ele veio, do que se alimenta, para a gente conhecer um pouquinho mais aí também do lado pessoal. Maravilha. Bom, eu sou o Thiago Rial, Thiago Apio Rial, na verdade, eu sempre uso esses dois nomes, mas sou filho da Dona Maria, do seu Heitor. Sou gaúcho de Porto Alegre, nascido... Meu! Sério? Né, meus gurita? Eu já ia falar, tá ligado que não tem nada a ver, porque... pra você entender, eu sou gaúcho, mas como vocês perceberam pelo meu sotaque, eu já não tenho sotaque de gaúcho. Porque eu já morei em diversas cidades. Não, às vezes eu misturo um com ba, com tu, com mano, com oxe no meio do caminho, assim, é uma maravilha, né? Ainda minha esposa, ela é de Rondônia, do norte, então acaba misturando bem tudo. Misturado. Bem misturado. Então, como eu saí, eu morei no interior de São Paulo há cerca de 9 anos atrás, voltei para o Rio Grande do Sul e depois eu fui para Curitiba. De Curitiba, onde eu conheci minha esposa, de lá a gente morou em Itajaí, moramos em João Pessoa, em Santos, agora a gente está aqui em Tijucas. Rodaram o Brasil inteiro. Rodamos o Brasil inteiro. Então, eu sou muito de pegar o sotaque. Eu pego só que o problema é que eu não perco ele. Eu fico com tudo. Só vai acumulando. Só vai acumulando. Então, eu sou gaúcho, mas rodado aí um pouquinho. É um gaúcho que casou com a esposa de Rondônia, né? Que eu conheci em Curitiba. E conheceu em Curitiba, mas morar em São Paulo. Exatamente. Legal. E através de uma história muito interessante. Para conhecer minha esposa, basicamente como que aconteceu? Eu, na época, há 5 anos atrás em Curitiba, além dos vídeos, eu também fazia anúncios online, a parte de tráfego pago e tudo mais, para poder auxiliar ali no trabalho, né? E eu fiz um anúncio captando novos clientes. Naquela época não deu resultado nenhum, tá? Certo. Nenhum cliente que eu captei, eu consegui fazer em Curitiba. Captar uma esposa. Eu consegui captar uma esposa. Ai, exatamente. Depois fala que o tráfego pago não dá resultado ainda, né? O tráfego pago dá muito resultado. Principalmente em relacionamentos. Nicho de relacionamentos dando resultado. Legal, Thiago. Bacana. E me diz uma coisa, essa questão de vídeos, produção audiovisual, você falou que já trabalhou com tráfego pago também. Né? O que levou você a vir para essa parte do audiovisual? Por que você faz o que você faz hoje? Uma pergunta mais filosófica, né? Perfeito. Cara, apesar de eu ser um pouco mais... Como é que a palavra não é retraído? Fugiu eu sou um pouco mais...
Tímido, não. Não é tímido. Introspectivo. Introspectivo, Aí. perfeito. Eu gosto muito de contar histórias. Uhum. Só que a minha forma de contar história é através dos vídeos. Legal. Nem sempre somente falando como a gente tá fazendo aqui. Sim. E isso já desde os meus, cara, desde os meus 18 anos, eu fazia alguma coisinha ali, já começava a mexer, entender. Eu ganhei um computador quando era muito novo, então sempre fui muito da tecnologia, gostava Sim. muito disso. Falei, rapaz, olha só isso aqui eu consigo criar, consigo movimentar. Fazia muito trabalho para a igreja na época também. Aham. E há 8 anos atrás foi quando eu comecei a entender que era realmente isso que eu queria. Eu estava em São Paulo, no interior de São Paulo, fazendo licenciatura em música. Eu sou músico também, eu não falei no Música início. também. Então eu canto, toco violão. E lá eu percebi que a arte da música era o que eu gostava de fazer pessoalmente, mas não como Sim. profissão. E eu conheci lá, de fato, a parte profissional de começar a gravar, de ter mais contato. Tinha outros cursos lá de comunicação, por exemplo, que eu tinha vários amigos que eu comecei a trocar um pouco de experiência, fazer alguns trabalhos. Falei, cara, é isso que eu É quero. isso aí. Trabalhei para uma empresa de palestras na época, durante 2 anos, fazendo a produção de curso, toda a produção de visual deles. Só que naquela época eu estava trabalhando tanto, E não quis ir para os palcos lá nas não palestras. quis, na época não que. Porque eu, assim, hoje eu já sou muito melhor, mas eu era muito mais introspectivo. Então, ir para um palco, uma palestra na época, para mim, era O completamente. ideal era os bastidores era mesmo. bastidor. Eu sempre fui muito de bastidor. Aham. Sempre fui muito de bastidor. E naquela época eu falei, cara, tô trabalhando muito, tô fazendo muito mais. Tava tomando duas, três latas, aquela de energético Monster por Aham. dia. Até que um dia começou a me dar palpitação, me tremer todo. Eu falei, Opa. cara, eu acho que eu tenho que ir para outro caminho, vou criar meu próprio negócio. Que também dá muito trabalho, né? Naquela época foi assim. Mas não caiu naquela historinha assim, você só precisa do seu celular e trabalhar de casa, não? Não, sabia que tinha muito trabalho, tanto que eu saí de São Paulo, voltei para o Rio Grande do Sul, e aí é onde eu comecei, de fato, a montar a minha produtora. Eu tive minha primeira Sim. produtora, a primeira câmera minha, meus primeiros equipamentos, fui Legal. começando a desenvolver por ali. 8 anos atrás, 9 anos agora já que eu tô nessa Eu jornada. sempre faço essa pergunta do celular, porque eu caí nessa historinha assim de eu queria trabalhar por conta também, e daí vim pro digital, né, pra parte digital. E só que na época a oferta lá do marketing era, não, você trabalha de casa com mais qualidade de vida. Trabalhe 4 horas por dia. Trabalhe 4 horas por dia, você só vai precisar do celular e um sofá para você trabalhar do seu sofá. E eu caí nessa historinha aí, né? Mal sabia eu ali que a escala 7x7 ia se tornar a minha realidade, né? Desde então. Por isso que eu faço sempre essa pergunta. Mas legal, Thiago. E daí você já veio para o Rio Grande do Sul, né? Com essa ideia. Já veio casado, não? Conheceu depois? Não, a minha esposa eu conheci depois. Eu já fui casado, né? Porque eu casei muito novo, com 20 anos de idade. Novo. Acabei depois me divorciando também, porque, cara, sim, 20 anos de idade, né? A gente sabe, às vezes, não muito da vida. Fiz uma escolha que não seria a melhor naquela época. E a gente decidiu, acabou indo por outro caminho, né? Sim. Mas a partir dali eu comecei justamente a entender, como você perguntou, por que eu faço? Porque eu comecei a colocar em prática esse fato, comecei a criar esses vídeos, a conseguir contar histórias. E eu tive muitos clientes que eu contei histórias assim que, cara, me emocionavam, me faziam rir, me faziam chorar. Realmente eu percebi que aquilo me preenchia, além da parte financeira, além da parte de produtora, de empresa, o que é natural. Mas é isso, é por isso que eu faço o que eu faço, que eu gosto de contar essas histórias. Trazer essa emoção, tanto sua, mas também do cliente ali para a história, para o vídeo. Exatamente. Né, para o público entender ali o que tá rolando. Até porque a gente é feito de emoção. E aí, até falando um pouco mais de venda, a gente sabe que a venda ela também é muito pela emoção. Muito. Entendeu? Então a gente alinha essa expectativa, essa questão com o cliente. Não é só contar a história também do cliente. Por que vai ser contada aquela história do cliente? Como vai conectar com o cliente do meu cliente? Sabe? Então, por isso que não é só contar uma história qualquer. Você tem que saber ele contar, construir. Isso me encanta. E essa base de comunicação que você teve lá provavelmente ajudou muito aí nessa questão de como contar essa história. Exatamente. Pessoal. Não, isso é fundamental. Comunicação, eu sempre falo, eu também trabalhei com o pessoal da comunicação, né? Comunicação e oratória. Palestrantes também, né? Sim. Fazia todo o bastidor também, até uma coincidência. É verdade, você comentou, é verdade. Fazia todos os bastidores ali, os eventos, enfim, pro pessoal, e fui pegando muita
questão ali. Uhum. E no início, há anos atrás, eu também sempre trabalhei com vendas na Sim. parte comercial, mas sempre fui muito tímido, muito introspectivo também. Olha só. Então, são histórias que se batem aí, né? Também, É. como é que o mundo é pequeno, assim, é coincidência. E comunicação e oratória foi algo que, cara, me destravou para muitas coisas, tá? Principalmente para gravar um vídeo, algo nesse sentido, porque no dia a dia, atendendo o cliente, show de bola. Uhum. Falava em ligar uma câmera, Nossa, meu quanto eu Deus, já passei. travava ali, já não conseguia gravar, já esquecia o que ia falar, dava um branco. Era Teve só dizer, muito vamos cliente. gravar. Puf, É. apagava. Mas é natural, teve muito cliente que, inclusive eu lembro até hoje, um cliente não vou falar o nome da empresa aqui, mas do Rio Grande do Sul, que era uma mecânica automotiva, elétrica, na verdade, Aham. que era justamente isso, ele falava e vendia, era o dono, cara, muito bom. A gente botou a câmera na frente dele para fazer um vídeo de 3 minutos, a gente levou 3 horas para fazer. Porque ele não Não conseguia conseguia. desenvolver ali, não tinha esse costume, né? Então ele sabia Sim, muito sim. bem fazer a parte da venda com os clientes, organizar tudo, falar com os colaboradores, mas na hora de botar uma câmera, Sim. travava. Então, isso era uma das coisas que eu também gostava e gosto muito, na verdade, que é de conseguir fazer essa mágica, digamos assim. Óbvio que tem muita técnica, mas o vídeo eu enxergo uma certa mágica, porque você consegue desenvolver com o cliente com quem você está trabalhando, você está gravando, seja falando, seja atuando, enfim, você consegue ir dirigindo isso e contando de fato a história através do cliente, ensinando ele. Quantas vezes eu tive que fazer alguns exercícios na hora de poder, por exemplo, gravar para poder destravar aquela Destravar. pessoa, e a gente percebia que depois, cara, depois de 2, 3 gravações que a gente fazia com eles mesmos já conseguiam desenvolver, já conseguiam fazer, sabe? Acho isso muito Show, show. interessante. Eu até vou aproveitar esse gancho que você Perfeito. trouxe aí dos clientes, né? Uhum, Porque. E o gancho da história também, uhum. porque hoje você tem a empresa há 8 anos. 8 anos, 8 isso. anos. Uhum. Nesses 8 anos de caminhada aí, Thiago, qual foi o maior perrengue que você já passou com o cliente, seja uma gravação, enfim, nesses 8 anos aí, o que Cara, você lembra assim, cara, isso aqui foi muito massa, isso aqui me marcou, seja positivamente ou, aham, ou aham, negativamente, aham. né? Conta aí pra nós. Cara, a gente teve Eu vou ser bem sincero, eu nunca tive Fora o tanto. cliente que Sim, virou esposa, né? né? Pois é, pois é. Mas eu tive muito. Pra ser sincero, eu nunca tive muito perrengue com os clientes, porque eu sempre fui muito chato, eu sempre fui muito organizado com, Uhum, com, com as minhas coisas e tudo mais. Então, eu nunca tive um perrengue muito extremo para poder contar, assim. Os sim. perrengues que eu tinha muitas vezes era do cliente justamente às vezes não conseguia ali desenvolver, e aí a gente ficava mais tempo do que precisava, e aí foi onde eu comecei a desenvolver de conseguir trazer uma visão para esse cliente e conseguir dirigir ele. Entende? Acho que o Legal. maior perrengue foi essa dificuldade de, pô, ver que ninguém estava acostumado, as pessoas não estavam acostumadas ali a falar com uma câmera. Como que eu tinha que fazer aquilo ali? Porque daí Sim. o cliente ele me contratava, mas não conseguia desenvolver, e depois não me contratava mais, porque ficou o vídeo ruim e tal. Então, é mais o perrengue nesse sentido da jornada. Agora, um perrengue muito grande, cara, vou ser bem sincero, assim, Nunca teve. não vou mentir para você, eu nunca Sim, tive um perrengue sim. tão grande nesse sentido. Geralmente o pessoal até me conta, às vezes, Uhum. cara, teve um perrengue e tal de um cliente, a gente fez todo o trabalho e daí na hora de pagar não pagou. Ah, mas E aí, daí- aí, Ou, ou- aí é sacanagem, aí é né? sacanagem, né, velho? Mas tem em vários episódios aqui, Uhum. geralmente foi a mesma questão, assim, era o cliente que mais cobrava, era o cliente que mais enchia o saco para entregar, tal, tal, tal. Quando foi a hora de pagar, não pagou. Entregamos todo o trabalho, entregamos todas as funções, mostramos como é que fazia. Uhum, uhum. Na hora de pagar, de acertar, É. não trazia. E eu vou te dizer que por essas coisas já passei, Aham. tá? Bastante, na verdade. Inclusive por esse motivo hoje eu não tenho cliente que ele me paga depois do serviço, por exemplo. Sempre existe um meio termo para a Meio gente termo. poder ter esse trabalho em conjunto, sabe? Sim, sim. Só que, claro, isso É. também foi conquistado através da confiança do Aprendizado tempo, também, aprendizado, né? aprendizado, Porque também não adianta eu cobrar do cliente algo antecipado. Inclusive, muitos clientes que eles pagam, cara, vou pagar tudo agora para Aham. resolver, faz, porque tem essa confiança e vê que o trabalho funciona. Eu já tem Sim, uma jornada aí para mostrar para ele também. Mas no início, cara, teve muita situação assim também de legal.
Graças a Deus, nenhum cliente deixou de me pagar, mas já teve muitos que eu tive que botar ali na fogueira mesmo. Sim, sim. E você comentou comigo aí na nossa conversa do dia a dia, a gente se conhece aí já há algum tempo, que você viajou o Brasil inteiro, Sim. morou em várias cidades. O seu trabalho hoje é meio que home office também, assim, né? Isso. Na maioria dos casos, mas que você atende aí clientes do Brasil inteiro e de outros países também, né? Exatamente, Conta um exatamente. pouquinho para nós como que é fazer esse trabalho aí de um local, né, home office, mas conseguir atender aí a nível Brasil aí e até nível, né, internacional, digamos assim, né, outros países. Conta para nós aí, dá a dica, dá aquela dica de ouro assim, cara, vamos trabalhar aqui para ganhar em euro. Tá, bacana, bacana. Cara, primeiro de tudo, eu acho importante trazer uma visão que eu coloco muito em prática para mim, tá? Que eu aprendi há uns 5 anos atrás, 6 anos atrás, que é onde me traz essas oportunidades de conseguir trabalhar, de ter essa visão de como trabalhar em home office, atender o Brasil, atender fora também, que é a roda das oportunidades. Você já ouviu falar sobre isso? Ouvi falar. Basicamente, de forma resumida, a roda das oportunidades aqui existem duas rodas, tá? Uma dentro e uma fora. Certo. Aqui é você girando, tá? Ou você está girando, você está caminhando, evoluindo, essa roda está girando. Se você não está, ela está parada. E as oportunidades passam por fora. Então, se você está parado, se você tiver parado, a roda estiver vindo, a oportunidade estiver vindo aqui de fora, pode ter outra pessoa que consiga capturar ela. Agora, quando você está em movimento, você está observando. Pode perceber, quando você está caminhando, você está sempre observando para o lado, prestando atenção na rua onde você está indo. Sim. Então, quando você chega perto dela, você enxerga a oportunidade, você consegue capturar ela. Total sentido. Então, esse é um ponto bem importante que, para mim, expliquei de uma forma bem resumida. Inclusive, eu tenho treinamento sobre comunicação. Eu falo um pouquinho melhor, mais aprofundado sobre isso. Inclusive, como captar clientes em dólar e tanto em dólar quanto no Brasil. Mas, basicamente, cara, primeiro sobre a questão de como conseguir. É a comunicação, não é nem a comunicação assertiva, é uma comunicação íntegra, eu chamo. Que com os meus clientes, eu sempre procuro conversar e ter um diálogo mais sincero possível. Existe uma prática, infelizmente, no mercado audiovisual que é preciso ser falado aqui, é justamente onde eu entro, né, ao contrário, que é muitas produtoras ou filmmakers ou editores, eles acabam tendo problemas internamente, com o cliente vai lá, contrata e não consegue fazer por algum motivo e começa a dar desculpa, começa a sumir, não responder, então atrasar a entrega. Então isso infelizmente é muito comum. Certo. E eu consegui, essa é uma oportunidade que eu vi, cheguei, cara, isso aqui é o comum, então eu vou fazer ao contrário disso. Os meus clientes que eu tenho hoje, tem clientes já que trabalham comigo há 5 anos, direto. Por quê? Porque eu foquei nisso, eu entrego com qualidade, entrego com prazo, tudo, mas eu fui para esse lado de ter a comunicação. Às vezes pode atrasar uma coisa, pode dar um problema, mas eu nunca vou chegar e vou sumir, vou dar uma desculpa. Não, vou ser sincero, cara, aconteceu isso, me perdoa, vamos para frente aqui, o que eu posso fazer para ajudar, vamos procurar melhorar aqui e tal, mas sempre com foco em não fazer. Sempre uma transparência na comunicação. Exatamente, uma transparência na comunicação. Tá? Isso para mim é o fato. Você pode saber vender, pode saber fazer um vídeo, ou quer que você faça com maior qualidade, se não tiver uma comunicação, não tiver um compromisso, não tiver um papo reto ali com o cliente, você não vai conseguir manter ele. Que hoje o jogo é muito da recorrência, na minha visão. E isso é interessante também, Thiago. Essa transparência, isso é tanto legal, tanto que é bom, né? Para o cliente que está sabendo de você o que você vai entregar, mas para você como profissional também, porque obriga o cliente a também te trazer uma transparência, né? De qual a expectativa que ele está em relação ao trabalho, em tudo isso, porque às vezes o cliente também, eu quero lá um negócio, mas não te traz toda aquela clareza, aquela transparência. Então, o melhor dos mundos realmente é isso aí, né? É ajustar que fique bom para os dois e de forma transparente para quando chegar, cara, foi isso que eu te prometi, tá aqui o entrega, né? Exatamente. Não te prometi A e te entreguei B. E isso eu aprendi muito na jornada, porque eu também já fui muito... Isso dá um respaldo, né? Tanto para você como profissional, até para o cliente também, cara, mas eu te pedi A, né? E como tá claro,
agora eu vou te pedir B, então é outra questão, né? Não, Exatamente. é outro produto, é A outra. gente chama na produção do, acho que em outros lugares também, mas do briefing, né? De você Aham, entender de fato quais referências o cliente quer. Poxa, tá, você quer um vídeo. Ah, não sei como fazer. Não, mas peraí, vamos estudar junto aqui. Você gosta disso aqui? Gosto. Isso aqui, não. Ah, isso, vamos por. É isso que você quer comunicar? Não é. É isso aqui? Opa, é isso aqui. Então, a gente constrói isso sempre em conjunto justamente para que, cara, depois que a gente faz todo o trabalho, imagina, você fazer um roteiro, fazer uma captação, fazer a edição, é entregar, não ser nada do que o cliente quer, sim. além de o cliente te enxergar como uma produtora ruim, você fez um trabalho que bem provavelmente não vai ser nem pago e com E razão, né? isso começa lá atrás, um dos primeiros passos, Exatamente, né? Essa já exatamente. transparência já desde da primeira conversa, né? Exatamente. Então, É, conversar, procurar entender de fato o que quer comunicar. Se nem você quer. Vamos falar de uma empresa de energia solar que eu atendia. No início, eles não sabiam muito bem o que eles queriam comunicar. Tanto que. uhum, E aí foi um dos lugares que eu mais aprendi a trabalhar com essa questão de brief. Que a gente fazia os vídeos e eles colocavam a equipe de marketing interna para poder trabalhar e vinham clientes que não tinham condição sim, de fazer. Mas o tráfego estava certo, estava tudo certo. O que que era? Era o vídeo, a gente estava fazendo de uma forma que estava comunicando para uma, digamos assim, a classe econômica C, e a aham. deles era A. Então, a partir do momento que a gente pegou, modificou o roteiro, modificou a forma de falar, de gravar, a gente conseguiu atingir Atingir o esse público público certo. certo, Entendeu? Mas porque teve, a partir daí foi onde eu comecei, puxa, sim. aqui é onde vai mudar o jogo. Começar a fazer todo o briefing, buscar referências, vídeos parecidos, entender de fato quem é o cliente do meu cliente, tudo isso auxilia. Justamente onde vem o antes, né? Antes de apertar o REC, você tem que ter Exato. isso. Né? E esse feeling, na É. verdade, assim, de conseguir fazer essa análise com o Uhum. cliente, conseguir entender o negócio do cliente, né? Do Exato. teu cliente, que não é só o teu negócio de fazer o vídeo, tu tem que entender sobre o negócio do teu cliente. Exato. Porque como que eu vou entregar um vídeo para esse meu cliente? O que que ele quer comunicar? Uhum. Esse feeling, isso às vezes faz falta em muitos Sim, profissionais, sim, né? sim. E me conta um pouquinho, hoje você tem vários parceiros, né, Uhum. espalhados pelo mundo. Como é que é esse trabalho com essas parcerias de Perfeito, vocês aí perfeito. para conseguir dar conta de atender clientes aí em vários Perfeito, países? perfeito. É importante deixar claro uma coisa que quando a gente fala produtor audiovisual, muito se tem, até mesmo pelo mercado, que, por exemplo, eu sou a pessoa que vai lá e grava. Não Aham, necessariamente, eu também tenho essa opção. Mas a produtora em si é muito mais, além de captar, de vender, de ter comunicação com o cliente, é sim. criar todo esse universo para poder que o vídeo seja de fato criado. Como que eu posso explicar isso? Por exemplo, eu como produtora hoje, eu não tenho o costume de sair para gravar. Sim. Eu faço a parte de organização de vender com o cliente, a comunicação, faço todo o briefing, o roteiro com ele, depois tem os parceiros que fazem as gravações, quem faz a edição. Às vezes eu edito também porque eu gosto, eu vim da edição, Sim, eu trabalhar, é, é a parte justamente que eu mais gosto, porque é onde eu consigo de fato montar a história, que a gente está falando sim. sobre contar a história, né? Então, montar a história, eu gosto de fazer isso. Mas a ideia do produtor é que a gente consiga juntar tudo isso com a comunicação do cliente para que realmente saia o material que ele quer. E aí, com isso, a gente consegue, por não precisar eu estar indo lá gravar necessariamente, aí Uhum, é onde eu consigo ter as parcerias. legal. Então eu tenho tanto parcerias de clientes que eu fiz o contato, fiz toda a venda e eu precisei de parceiros aqui para poder ir lá fazer a captação para Uhum, mim nos lugares, assim como eu tenho outras produtoras também parceiras que me pedem auxílio para fazer toda a parte de pré-produção ou de pós-produção enquanto eles gravam lá. Então é um network que é um pouquinho diferente. Ao invés de eu ir somente diretamente no cliente final, eu também tenho essas parcerias. Aí todo mundo se ajuda. Preciso aqui de uma ajuda para fazer aqui, vamos trabalhar junto nesse projeto. Agora chega essa minha parceira, vamos trabalhar junto nesse projeto e fazer as coisas acontecerem. legal, é Entendeu? uma via de mão dupla, como se diz. Exatamente, exatamente. Não, isso é excelente, assim. Conhecendo um pouquinho já o teu trabalho, Thiago, eu sei que tu possui um método ali para Uhum, conseguir fazer isso. Até porque, pô, como é que eu vou captar, fazer essas gravações em diferentes lugares, uhum, com diferentes profissionais, se eu não tenho um processo
definido, né? E eu sei que esse processo que você já utiliza na sua empresa, você também ensina aí o pessoal, né? Você Sim. tem uma mentoria, Sim. Consultoria, mentoria. Tem alguns produtos já ali. Produtos. Conta aí para nós um pouquinho, já faz o teu jabá aí também, já passa o teu Instagram, como é que o pessoal vai te achar, né? Eu quero aprender sobre edição, quero aprender sobre, sei lá, enfim. Tá. Faz o teu nome. Perfeito. Quem quiser tanto contratar a produção de vídeos, quanto aprender sobre comunicação, sobre linguagem de vídeo, sobre a própria edição também, você pode falar comigo no O Thiago Rial. Thiago é sem a gata, é O Thiago Rial. No Instagram mesmo. Ali você vai ter todas as informações, tem os links ali também, você pode me chamar no direct, troca uma ideia, faz uma reunião e vai dar tudo certo. Mas qual que era a pergunta mesmo que você fez específica? Sobre a tua mentoria, né? Tá, ok. Como é que o pessoal vai te achar? Ok. E daí o Thiago Real, né? Isso, Rial, tá? Às vezes confunde Real, é Rial. Rial. Isso. E a questão hoje também desse teu método, né? Tá. Você ensina ali, você produz, né? Não sei até se você pode abrir para nós, assim, dar um spoiler de como é que é esse teu método aí para conseguir a mesma qualidade em diversos locais do planeta. Perfeito. Como eu comentei com você, tem 2 pontos. Primeiro, é uma questão um pouco pessoal, porque como eu falei, eu sou muito organizado, eu gosto muito de ter tudo ali organizado certinho, então isso faz muita diferença. Por quê? Porque, por exemplo, quando eu vou fazer eu converso com o cliente, fecho com o cliente, preciso da gravação, que é lá em Minas Gerais, por exemplo, que eu tenho o cliente lá. O rapaz que vai fazer, o filmmaker, o produtor que vai fazer, eu sempre tenho um documento explicando tudo para ele passo a passo, o que ele precisa fazer, como se portar, o que tem que ter o cuidado para não fazer na hora do cliente, qual que vai ser a forma de fazer, vai gravar o quê, como. Então, o método basicamente é a questão de organização. Tá? É você ser organizado e ter um local. Cara, eu não sei como funciona atualmente, mas a minha mente, assim, apesar de ser visual, conseguir imaginar muitas coisas, a gente tem um limite, né? Sim. Então, eu não conseguiria, por exemplo, fazer tudo só na minha cabeça. Eu utilizo hoje, por exemplo, programas, aplicativos, como o próprio Notion. Eu utilizo muito, quem não conhece, utilize. Você consegue fazer, você consegue fazer muita coisa por ali de organização. Então, a partir disso, esse eu falo de aplicativo, né? De programa onde eu organizo. Agora, o método em si, o que você. Como é que eu vou fazer essa pergunta aqui? O que você gostaria mais de saber em relação ao método de fato? A forma como eu vendo, a forma como eu organizo tudo isso? Qual que é a tua visão? A ideia é entender, né? Você até acho que você já até explicou a questão aqui. Essa organização, porque assim, você tem um filmmaker agora em Minas Gerais, né? Vai fazer lá a captação, ele tem que fazer num sentido que seja padrão, digamos assim, da tua produção. E daí tem outro trabalho, por exemplo, lá em Orlando, nos Estados Unidos também, que a pessoa também vai fazer uma captação, mas não pode fugir do teu padrão, né? Sim. Então, queria entender como que você consegue organizar isso, né? De que em qualquer lugar que você vai fazer, o vídeo vai ser entregue com o mesmo padrão de qualidade. Perfeito, né? perfeito. Captar. Eu sei, né? Eu sei que não é só a questão do vídeo, que você organiza. Cara, atende o cliente dessa forma, né? Isso aqui que tem que entregar. O dia que tá lá tem que ser assim, né? Mas como conseguir entregar tudo no mesmo padrão? No mesmo padrão. Cara, eu uso muito referências, ou seja, vídeos que são parecidos com aquilo que eu quero trazer para aquele cliente específico. Perfeito. Então, por exemplo, eu tenho um banco de referências, né, um link com várias referências de vídeos, que são vídeos diferentes e dependendo do que o cliente quer, eu mando, por exemplo, você falou de Orlando. Cara, eu quero gravar ali com esse cliente um vídeo com mais efeitos, mais para mídia social mesmo. Ou eu quero gravar um institucional. Então, eu tenho um material de referência para que ele consiga entender qual é o padrão que ele precisa entregar. A partir disso, isso é um primeiro passo. Aí eu também converso com o filmmaker, faço reunião com ele, procuro entender se outros materiais que ele já fez também batem com aquilo que eu já entrego. Isso que eu ia te perguntar agora também, porque dependendo do mercado, digamos assim, tanto o nicho quanto
provavelmente nos Estados Unidos é diferente, né? Uhum. O vídeo que roda lá, Uhum. às vezes não é o mesmo vídeo que roda aqui no Brasil, Uhum. dependendo da região, porque são costumes de consumo Uhum. até diferente, né? Uhum. Então, A própria forma visual hoje, no Brasil tem muitos vídeos com efeitos e várias dinâmicas que eles funcionam muito bem. Nos Estados Unidos não, já está modificando um pouco disso. sim. Vídeos mais simples funcionam aqui também em certas partes, mas lá funciona de uma forma realmente diferente visualmente. Aham. Mas, por exemplo, eu gosto sempre de fazer um filtro também. Quando eu vou contratar o filmmaker, existem algumas especificações técnicas de câmera, de microfone, que eu Sim. sempre faço. Por exemplo, um filmmaker hoje, para ele poder trabalhar comigo, ele tem que ter no mínimo uma Sony FX30, que é Uhum. uma câmera com qualidade, já não é uma câmera de cinema, mas é com uma ótima qualidade. Tem que ter iluminação própria, tem que ter um microfone bom. Por quê? Porque eu sei que se ele tem esses equipamentos e o vídeo que ele faz é um padrão parecido com o meu, já é um filtro, tipo, ele tem Já isso aqui, vai ele já pegar sabe muito fazer. próximo do teu padrão ali. Exatamente, mas então eu procuro manter esse mesmo padrão de lista de itens, de equipamento, digamos assim, para todos os filmmakers que eu vou contratar. Claro, um ou outro ali modifica um pouco, mas sempre tentando manter esse mesmo, porque se eu sei que a pessoa tem aquela câmera e tem bons vídeos já feitos, eu sei que ele sabe trabalhar com ela e ele vai conseguir Sim. replicar aquilo que eu preciso. Ótimo, excelente. E contando um pouquinho agora das tuas experiências aí em várias cidades, Uhum. como que é morar? Isso é curiosidade minha Tá, já, né? vamos lá. Como que é morar lá pro Nordeste, pra região lá? Como que é morar pra cá? Você já morou nos 3 estados do sul do país? Nos Como, 3 estados, na como que verdade. está sendo morar agora em Tijucas, né? Em Santa Catarina, Perfeito. aqui no Vamos litoral? começar já com Tijucas. Para a gente aqui é o melhor lugar. Por quê? Nós gostamos muito de cidade, Certo. ok? Mas ao mesmo tempo, tanto que a gente veio, a gente pra cá, a gente tá morando num sítio, no interior. Aham. Então a gente gosta do interior, mas a gente também gosta de cidade. Só que só cidade, por exemplo, Balneário, Floripa, muita movimentação, a gente já não gosta muito disso. Só que no meio do mato a gente também não se adaptou. É que Tijucas é meio que isso, assim, sabe? Tem tudo, tem mas ainda evolução. uma cidade ainda meio que de interior Exatamente, ainda. exatamente. A população tem ali o movimento de uma cidade já em crescimento e desenvolvimento, Sim. que nos próximos 5 anos vai crescer muito mais do que já A está. expectativa é de dobrar aí da população nos próximos Exatamente. 5 anos. Um dos pontos que a gente veio para cá, Aham. especificamente. Mas ao mesmo tempo ainda tem essa ideia de cidade do interior, você vai pro lado Canelinha ali, já é uma cidade um pouco Sim. mais interior, a gente tem um pouco dessa O dessa acolhimento vibe, do assim, interior, assim, exatamente. Tanto que tranquilidade. onde a gente mora, a gente andar 2 quadras ali, a gente tá numa estrada de chão ali com os terrenos ainda, com vaca e coisa, a gente fica, caramba, é cidade, É tudo junto, tá tudo todo mundo junto. local. Então, achei bem interessante isso. Fora que fica, assim, você não mora na loucura das cidades, mas você tá muito próximo de Balneário, de Itapema, Floripa, vai curtir uma praia, a gente Meia gosta horinha, muito. né? Meia horinha tá nas praias mais lindas aqui do litoral Exatamente. catarinense. Então você percebeu, depois de Curitiba a gente foi morar em Itajaí, João Pessoa, Santos e depois indo pra cá, ou seja, a gente gosta de praia. Gosto de praia. Aí ficar nesse meio termo é... E João bacana. Pessoa lá é bacana também? Não conheço pra lá. Como é que é lá? João Pessoa, ela é uma Ou cidade... vamos falar mal da cidade pra dar corte aí, né? Cara, acho que vamos falar, na verdade, vamos falar mal da cidade. Porque assim, o que eu percebo, tá? E não é só João Pessoa. Aham. Eu percebi isso em Santos também. A cidade em si, o litoral, a praia ali em si, cara, é um dos lugares mais lindos que eu já vi, sendo bem sincero. Tanto que tá aumentando muito a população pra lá, tem muita gente migrando pra lá também, muito por conta disso, principalmente aposentados e tudo mais. Mas se começa a entrar um pouco pra dentro da cidade, cara, a infraestrutura eu acho que Não acompanha, não condiz. Exatamente, sabe? É uma realidade completamente diferente. Você tá ali nos lugares beira-mar e agora você vai pra dentro, você vê uma realidade completamente diferente, sabe? Claro que tem uma questão muito cultural ali, mas você consegue perceber que ainda assim, apesar de estar em desenvolvimento, ainda assim existe muita coisa a ser melhorada, digamos assim, sabe? Sim. Então, mas, cara, assim, de uma forma geral, o que eu diria assim? Até um amigo meu me perguntou, cara, eu tô pensando em João Pessoa. Eu falei, mano, vai lá e testa, porque assim, eu hoje, a gente ficou 1 ano lá mais ou menos. A gente moraria lá de novo? Não. A gente iria passear pra visitar? Sim.
Sim, Resuma isso. estar como turista é diferente de estar como morador, né? Exatamente. Legal. E morando agora em Tijucas, você veio fazer parte aí da CIT, né? Uhum. A CIT, CDL, e junto da CIT, o núcleo dos jovens empresários aqui da cidade. Sim. Conta um pouquinho para nós como que está sendo essa experiência Ah, do núcleo, e em que o núcleo está contribuindo também. Já faz um convite aí para perfeito. outros empresários que queiram participar também. Perfeito, Então, perfeito. só conta, dá um spoilerzinho para eles aí o que é o núcleo, como que está contribuindo aí para você. Maravilha. E se tá gostando ou Cara, não, se precisar falar mal também já fala que daí a gente já lava a roupa suja aqui também. eu acho que assim, acho que você tem que fechar o. Não, tô brincando. É. Cara, eu justamente eu entrei no núcleo porque eu procurei outras experiências, eu não vou falar o nome aqui na cidade, porque assim, eu sou novo na cidade. Eu não conheço ninguém Sim, daqui necessariamente. Então eu pensei, cara, vou fazer um network, vou procurar alguém ali para conversar, poder entender, mesmo que não tenha essa parte não é entrar pela venda em si, tipo, vou lá fazer negócio. Não. sim. Eu queria conhecer mais pessoas e ter mais possibilidades depois, obviamente, de fazer algum tipo de negócio. E nesses outros lugares eu percebi que era um negócio muito, tipo, venda, um negócio forçado e tal. E aqui não. Aqui acho que Aham. por ser uma cooperativa, existe Uhum. justamente essa alma de cooperativismo, de não necessariamente, Sim, vai fechar negócio com quem tá, a gente vai fechar negócio entre a gente. sim, Não, sim. pode acontecer. Mas você estar ali cooperando, você estar junto, pensando em uma coisa além de você, além do seu negócio, sabe? Ou Sim. seja, do próprio núcleo, seja auxiliando com projetos, como eu sei que na City eu ainda estou um pouco por fora, mas que eu lembro que foi falado sobre a questão de tem um programa que auxilia jovens empreendedores na Sim, escola sim. É o também. Geração Empreendedora é o Isso, nome. perfeito. Então, cara, isso é algo que, poxa, eu queria muito ter tido isso na Sim, minha época, quando eu tava começando. Eu não, ou por desconhecimento, mas eu não tive alguém que chegasse ali e não fizesse tem isso, essa entendesse? opção. Então, tá junto e participar dessa forma cooperativa é o que me chamou a atenção para estar aqui, Legal, legal. entendesse? O núcleo, a CIT em si, a casa do empresário, ela é muito isso, né? Ela Uhum. traz a gente chama de associativismo aqui também, né? Exatamente. É, que vai ter negócios entre os associados, com certeza, sempre rola, tem Uhum. negócio, enfim, até porque um conhece a empresa do outro Uhum. e fica muito mais simples, muito mais fácil de fechar Sim. algum negócio. Mas a ideia principal não é essa. A ideia principal é juntar força para que todos que estejam envolvidos ali tanto se desenvolvam como empresários, Uhum. aprendam com as histórias dos outros, com o que o pessoal já passou aí pelo caminho, e também ajude, transborde aí na vida de outros empresários que estão começando, né? Sim. E é essa força que faz com que a casa, os núcleos aqui se desenvolvam e cada vez cresçam mais ainda. E você tocou num assunto que o ano passado a gente fez, Geração Empreendedor, já vem realizando há vários anos, Sim. mas o ano passado foi especial porque o nosso núcleo aqui de Tijucas, a gente convidou, são alunos do segundo grau, né? Segundo ano do segundo grau, Uhum. e eles têm que desenvolverem, né? Eles vêm para cá, aprendem sobre como abrir uma empresa, aprendem sobre vendas, marketing, gestão, toda a parte empresarial. Né? E junto com isso, eles têm que criar um produto, desenvolver um produto, botar esse produto à venda, né? Fazer o Sim. pitch de venda deles ali. Então, o ano passado deu bastante aluno, foi criado 3 grupos. Então, cada grupo desse fez uma empresa diferente, um Legal. produto diferente. E o campeão, o produto escolhido, ele vai a nível estadual em Santa Catarina concorrer com outros alunos de várias, Responsa. né? Então, cara, eu fico muito lisonjeado por fazer parte, porque tu vê o desenvolvimento desses alunos, das escolas, o engajamento e os produtos que esse pessoal cria fora de série. O ano passado mesmo, dentre esses 3 produtos, veio para a primeira banca ali para decidir. Foi muito difícil decidir. Foi um ponto de diferença para escolher o melhor produto ali, porque todos os 3 estavam com excelentes produtos assim. E tu Perfeito. vê o engajamento dos alunos, o desenvolvimento deles assim, e o que isso vai repercutir, digamos assim, na vida deles, é fantástico ali Qual fazer que foi o parte. produto mesmo que ganhou agora esse?
Daqui? Aqui, o nosso aqui, a gente não chegou a ser campeão, mas o nosso aqui que foi disputar, ele montou tipo uma agência de tráfego, só que a parte, ele não fazia só o tráfego, ele também entregava a parte comercial, a parte de vendas, Legal. entregava todo um ecossistema para a empresa, né? Terceirizava esse ecossistema dele para outras empresas. Assim, foi bem fantástico. E teve um produto que até virou produto real, assim, que foi um adubo. Né? Não é um adubo que se diz, mas é né, a base de feromônio da abelha. É um fertilizante? Um fertilizante, né, para plantas e outros à base de feromônio. Então foi a ideia e daquela ideia realmente surgiu o produto e já está indo para o mercado. Pro mercado assim. A oportunidade que acaba surgindo, né? Alunos ali de 13, 14, 15 anos, 16 anos desenvolvendo essas Acho que é o que o Brasil está precisando um pouquinho também das coisas. Exato. E tu vê o engajamento do pessoal e cada ideia que tem, assim, é fantástico. E fora isso, ainda também tem um monte de palestra, algumas oportunidades teve agora teve um Conex agora, que foi o encontro dos empreendedores e de outras, né? De outras associações aqui da região. Mais de 3 mil pessoas passaram pelo Conex. Rapaz, de palestra, de conexão. Eu sei que no segundo dia eu participei de 3, 4 rodadas de negócio, uma atrás da outra, assim, para poder conversar, que é justamente como eu falei do início. Dessa conversa. Eu tô procurando essas conexões, então é muita oportunidade nesse sentido. Não, mas show de bola. Thiago, quero te agradecer. Agradecer aí, eu sei que a agenda é fora do comum, tá sempre corrido, né? Mas quero te agradecer por estar presente aqui também, fazer parte aí do podcast, trazer um pouquinho da tua história, contar pro pessoal, o pessoal conhecer aí a Terna Filmes, né? E principalmente por tirar esse tempinho, vir aqui conversar com a gente e transbordar aí pro pessoal que queiram, né, participar do núcleo, enfim. Faz um convite para nós aí, para participar do núcleo dos jovens empresários. Vamos lá. Então, se você quer aprender com outros empreendedores, empresários que estão no dia a dia ali no jogo, quer poder se desenvolver, fazer negócios, ajudar outros jovens empreendedores também, cara, esse aqui é o lugar. Tá? Você não vai vir aqui somente fazer negócio, não vai ter uma troca superficial, vai ter uma associação de fato que vai conseguir te trazer não só resultado financeiro, mas acho que muito além disso, né? Resultado de conhecimento, de companheirismo, de parceria também. E toda uma estrutura pronta também. Exatamente, tá aqui uma sala de podcast, caramba, entendeu? Então, cara, só vem pra cá. Tá? Tenho certeza que você vai ser muito feliz aqui em diversos sentidos. Show de bola. Tiagão, brigadão. Tamo junto, obrigado.